Mas a vertente judicional está ali para dizer que não. Há um contrapeso que tem que ser feito entre o poder de quem tem a soberania de administrar o território e a vontade e os direitos de quem a ele recai este poder, que é o cidadão. Depois o Estado tem a função legislativa, que é atribuída ao Parlamento. E é ao Parlamento que cabe definir as leis que vão governar o país, que vão estabelecer as relações entre o povo, tanto entre os cidadãos e entre estas instituições. Se de um lado o Poder Legislativo estabelece as leis, o Poder Judicial vai ver se essas leis estão a ser cumpridas ou não. Se alguém cometer erros, se alguém violar as normas, o Poder Legislativo está ali para dizer está violado e vai punir. E então, temos aprendido, temos ouvido falar que os três poderes, o Legislativo, o Executivo, o Governo e o Judicial, eles equilibram-se. Nenhum desses poderes é superior ao outro. Nenhum desses poderes é superior ao outro. Todos são iguais perante o Estado, perante o cidadão. O que em Angola tem sido visto é o contrário. É que há um poder que quer sobrepor-se aos outros poderes. Portanto, o Poder Executivo acha que se sobrepõe aos outros. Por quê? Pela forma como a nossa Constituição foi desenhada. A nossa Constituição foi desenhada de forma que o Poder Executivo tende a ter mais poder sobre os outros, porque há uma componente que é a componente presidencial. Ao elegermos o presidente a partir da lista dos partidos políticos, este presidente tem poder sobre o partido versus parlamento, significa manda no parlamento, se o seu partido tiver a maioria, tem poder sobre o executivo, porque ele é o titular do poder executivo, e depois tem mais, ele é que indica os juízes. Os juízes, portanto, o poder judicial está subordinado a ele porque eles sentem-se no dever de obedecer quem os nomeou. Portanto, esta é a configuração do nosso Estado, que tem apelado para uma revisão, de modo que os poderes interrelacionam-se, mas cada um deve ser independente do outro. Portanto, este é o caminho que nós vamos ter que percorrer lá para mais à frente. O Estado gera ou administra bens coletivos, interesses coletivos, numa perspectiva geral. Enquanto que as autarquias gerem interesses coletivos numa perspectiva local, numa perspectiva menor, local, circunscrita num espaço que a própria lei define. E essa lei, no caso específico de Angola, define esse espaço, o município, mas também prevê autarquias ao nível mais baixo, que são as autarquias inframunicipais. Pode-se prever também, numa perspectiva lá mais à frente, autarquias supramunicipais. Que essas autarquias vão acontecer se nós elegermos os governadores provinciais. Ou se a política da UNITA de autonomizar algumas regiões, algumas áreas, passar. Por exemplo, nós podemos dar à Cabinda, tem sido a nossa mensagem, uma autonomia. A autonomia à Cabinda implica que o governador da Cabinda é eleito pelos cabindas. Pelos cabindas. Não sei se me faço entender. Bom, agora vamos voltar um pouquinho para os nossos slides. Pessoal, podemos passar do poder, podemos passar. Aqui fizemos alguns conceitos sobre o poder, para quem quiser um dia ler com algum pormenor este slide, poderá ler, mas vamos nos focalizar nas autarquias. Podemos continuar? Vamos ficar aqui.
Há vários conceitos sobre a autarquia. Este é o conceito que está na Constituição. Portanto, o artigo 217 dá-nos esse conceito. Pessoa coletiva, territorial, correspondente ao conjunto de residentes de certa circunscrição do território nacional e que asseguram a prossecução dos interesses específicos resultantes da vizinhança, mediante órgãos próprios, etc. Depois, há outros conceitos que podemos ver. O que é importante no conceito que a nossa Constituição tem é destacar a palavra território, ok? É importante destacar a palavra interesses específicos. É importante destacar a palavra vizinhança. E depois é importante destacar, claro, a palavra população. Podemos continuar. Então, no nosso estudo, identificamos 8 elementos que corporizam o conceito de autarquias. Mas eu agora posso acrescentar o 9º elemento. O 9º elemento que eu quero aqui sugerir é exatamente o elemento vizinhança. Por que eu quero destacar o elemento de vizinhança? Por causa do conceito de divisão administrativa do território. O primeiro elemento no conceito é a personalidade jurídica. Quando se fala em autarquias, temos de falar primeiro da sua personalidade jurídica. E aqui depois a doutora Weber vai pormenorizar. Significa que o Estado cria um ente. Já nos referimos aqui, o Estado gera o país na perspectiva global. Como o Estado tem outras questões a fazer? Administrar territórios grandes, relações internacionais, a defesa do Estado, a segurança do Estado, políticas econômicas, definição de políticas econômicas, políticas sociais, etc. O Estado tem muitas tarefas. Como tem muitas tarefas, ele pode se esquecer de um pormenor. Ele vai olhar para as tarefas grandes, as chamadas macrotarefas, e vai se esquecer de uma microtarefa, que é aquela de olhar para o interesse de quem mora no Cantintão. É olhar para o interesse de quem mora na Viana, no Zango. Olhar para o interesse de quem mora no Sambizanga. Esta é uma questão pequena que o Estado pode descurar. Ao querer resolver este problema, o Estado cria um ente e dá-lhe uma personalidade jurídica. Este ente chama-se autarquia. O que nós chamamos aqui autarquia, salvo compreensão diferente, os professores que temos aqui, eu noto pelos slides, tem uma grande interação com a América Latina. Mas vou falar do Brasil. Brasil, por exemplo, quando você fala de autarquias, não está falando do município. Quando você fala de autarquia, está falando de uma outra coisa que não é município. É um instituto, é uma área de desenvolvimento. Universidade. Quando você fala de autarquias, aliás, quando você quer falar de autarquias no Brasil, tem que falar de município. Município, no Brasil, significa autarquia. Estamos a entender? Então, ele dá essa personalidade jurídica ao ente que ele cria. E depois vai tutelar este mesmo ente, que ele próprio criou. Não foi obrigado. Não foi obrigado. Ele criou o ente. A autarquia tem um conceito da territorialidade. Significa, não há autarquia no conceito de Angola, no conceito dos Palopes, com exceção do Brasil. Não há autarquia se não tivermos território. O território é um elemento básico para que haja uma autarquia. Seja na perspectiva municipal, inframunicipal ou supramunicipal, o território é um conceito básico.
Depois, outro elemento é o substrato populacional. Podes ter um ente criado, podes ter um território, mas se não houver população naquele território, a autarquia não tem interesse de existir. Não tem interesse de existir. A autarquia gera interesse de pessoas. Então, um território sem população não tem razão de ser. Agora, imaginem, por exemplo, um país como o nosso, vamos, por exemplo, para o Mochico, que tem terras muito vastas, sem população. Vamos para Cabinda, que tem florestas, sem população. Aqueles territórios que não têm população não justificam a autarquia. Não justificam a autarquia. O quarto conceito é fins específicos. Especificidade dos fins. As autarquias perseguem um fim. Na perspectiva do Brasil, uma autarquia pode perseguir o desenvolvimento de uma certa localidade, um certo território. Um território, por exemplo, que tenha problemas de desertificação. Okay. E eles criam uma autarquia para recuperar aquele território. Um problema que tenha, por exemplo, graves situações de tripanossomíase, doença de sono, né? Sim. Eles podem criar uma autarquia para combater a tripanossomíase. Uma área, por exemplo, que tem índices elevados de SIDA, HIV-C. É isso? HIV. Aumentei um C atrás, né? É para cortar, para acabar. Eles podem criar um instituto para combater o HIV. Quem conheceu o Kwanzaa Sul, a área do Apukungu, onde os israelitas que fizeram aquele projeto Nova Vida. Aldeia Nova. Aquilo pode ser uma autarquia, com o objetivo de desenvolver, do ponto de vista agropecuário, esse é o conceito do Brasil. Mas nós aqui, no conceito de Angola, os fins que nós perseguimos são os interesses das populações locais. Portanto, eles querem desenvolver o seu território, não tem escolas, não tem hospitais, não tem estradas, e elas vão, na sua interação com o Estado e com os eleitos locais, definir aquilo que para eles é prioritário naquela comunidade. São os fins que perseguem. O quinto conceito é o caráter democrático dos seus órgãos. As autarquias locais são dirigidas por órgãos eleitos democraticamente. Essas é que são as verdadeiras autarquias. Se vocês estiverem atentos ao que o MPLA quer fazer em Angola, quando traz, por exemplo, o PIM, depois não, o município já está a desenvolver, trazem aquilo que eles chamavam de municipalização de alguns serviços, saúde, educação, etc. Recebem dinheiro diretamente, né? Recebem dinheiro para as cozinhas comunitárias. Eles estão a criar condições para depois um dia dizer que é administradora. É o autarca, ele próprio está. O povo já aceitou o administrador, então não precisamos mais porque tudo está resolvido. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que haverá uma autarquia em que o presidente é indicado. E vão dizer que isso nunca aconteceu? Já aconteceu. Há estados em que a autarquia o presidente é indicado. Você vai por exemplo, na história de China, eu nunca vim para a China, mas os chineses também têm autarquias. Mas o autarca é indicado por confiança do Partido Comunista. Pesquisemos se por acaso já há uma evolução relativamente a esse país. A sua criação é por lei. Não há autarquias se a lei não as criar. Por isso é que nós estamos parados até agora. Nós não avançamos porque a lei não criou as autarquias. Nós criamos leis acessórias, mas há uma lei importante e essencial que desencadeia o processo todo,
que é a tal lei da institucionalização das autarquias, que não está a sair. E então, o que estamos a fazer é jogo de cadeira. Nós queremos autarquias, o MPLA diz que não, isso depende da lei. Então vamos aprovar a lei. A lei não está aprovada porque nós não recebemos ainda a ordem do chefe. O chefe diz que não, nós não temos autarquia porque o Parlamento não aprovou a lei. Estamos presos porque se a lei não desencadear o processo, não há autarquias. O sétimo conceito é a capacidade de se auto-administrar. Portanto, as autarquias auto-administram-se. Quando se cria a autarquia, como dissemos aqui, o Estado criou um ente, a ele deu personalidade jurídica, dá à autarquia a capacidade de ela própria se auto-administrar. O Estado não pode interferir na vida da autarquia. A autarquia auto-administra-se. O Estado só pode impugnar os atos administrativos da autarquia se eles violarem a lei. É dali que surge o tal princípio da tutela administrativa. Mas, como vimos na nossa lei, nas nossas leis estão a ser aprovadas, o MPLA quer, para além da tutela administrativa, a tutela de mérito, para questionar inclusive as iniciativas e as prioridades das administrações locais. Depois tem o princípio da sugestão de tutela, essa que estamos a falar há pouco tempo. Sugestão à tutela. Significa, tudo isso que nós fizemos, que nós definimos sobre a autarquia, depois vai encalhar num ponto. A tutela administrativa. As ações, os atos praticados pelas autarquias, depois estão sujeitos à tutela. Tutela de quem? Tutela do ente que criou as autarquias, que é o Estado. É o único momento em que o Estado interfere na vida das autarquias. Eu depois quis meter aqui, até vou pedir mesmo ali o Edmilson pode escrever aqui à frente, põe o nome do princípio. Põe o princípio da vizinhança. Escreve da mesma maneira, edita e escreve. Princípio da vizinhança, é o nome do princípio. A vizinhança é um elemento importante para as autarquias. A vizinhança é um elemento importante para as autarquias. A autarquia cria uma interação entre o administrado e o administrador. Um autarca que mora aqui na Maianga não pode administrar quem mora na Guiana. Por exemplo, essa distância é muito grande. Os territórios autárquicos têm que ser mais restritos, mais pequenos. Levanto esse elemento por quê? Porque agora estamos a lutar com o princípio da divisão administrativa do Estado. Qual é o erro que o MPLA apresenta nesse processo? O único erro que o MPLA cria é que as autarquias estão a ser adiadas várias vezes. Então eles criaram, de um lado, uma expectativa, do outro lado, frustraram a expectativa. Ao virem com a ideia de divisão administrativa, eles criam um outro problema: desconfiança. As pessoas não têm confiança, de facto, este processo é mesmo sério ou é mais um ato de manobra para a manutenção do poder. Porque se não fosse isso, dividir o território em pequenos espaços é o que facilita o processo autárquico. Vocês entenderam? Entenderam? Dividir o território em espaços pequenos facilita a administração autárquica. Por isso você vai ver um país como Portugal, que dizem que deve ser mais ou menos da dimensão de uma das províncias de Angola, tem cerca de 200 e tais municípios. Um país pequeno, mas muitos municípios. Para quê? Para facilitar a administração. É o princípio da vizinhança, que nós vimos também lá na definição que está na Constituição. A vizinhança é muito importante. Agora, o que está a acontecer em Angola, vamos ver que os territórios que estão a ser agora
vão ser criados são na mesma muito grandes. Se o MPLA disse assim, os 164 municípios que já existem, vamos aplicar autarquias nos 164 municípios que já existem. Mas para facilitar a divisão, portanto, a implantação da autarquia nesses municípios, vamos repartir esses mesmos municípios em unidades mais pequenas, mas é mesmo aqui onde vai haver autarquias. E não seria preciso buscar outros municípios. Era só aceitar que da eleição, ou seja, da autarquia municipal, surjam as autarquias inframunicipais. Então, aquilo que eles estavam passando hoje para município, que são alguns distritos e algumas comunas, não precisavam de ir para município. Era só passarem para autarquias inframunicipais, que eles chamam aquilo de freguesias. Estamos a entender? Então é ali onde o MPLA peca ao querer explicar a razão da divisão da administração do território por mais municípios. Podemos continuar? Podemos continuar? Podemos continuar? Vamos? Podemos? Ok. Recuar um pouquinho. Portanto, a tutela administrativa, tanto a tutela no presente conceito, é entendida como a capacidade, a competência que o Estado tem de verificar a legalidade dos atos da administração autárquica. Tirando isso, nada mais. Portanto, ela só está ali para ver se no exercício das competências, das atribuições municipais, a autarquia está a cumprir ou não com o que está legalmente estabelecido. A nossa Constituição define esta tutela, mas na nova revisão eles procuraram manobrar para que deixamos de olhar apenas para a tutela administrativa e também olhar para o mérito. Onde é que há diferença entre tutela administrativa e tutela de mérito? Se uma é esta que olha para a legalidade dos atos, já o mérito olha para a oportunidade, para a prioridade, para a pertinência dos atos. Por exemplo, uma autarquia acha que no meu território o que é mais importante é criar escolas. Porque ele ouviu as populações residentes e dizem que a escola é o que mais falta. Não, aqui nesse território o mais importante é resolver o problema dos transportes. Ouviram a comunidade e o problema é o transporte. E o Estado vem e diz, não, aqui não é o transporte. Primeiro vamos meter o mercado. Então há um conflito entre o interesse dos munícipes e o interesse do Estado. A tutela de mérito gera conflitos entre o interesse dos munícipes e o interesse do Estado, que nunca são os mesmos. Podemos continuar. Portanto, institucionalização das autarquias locais. Estamos a dizer que a lei que está a faltar agora é a lei de institucionalização das autarquias locais. Esta lei é que desencadeia o resto do processo. Podemos continuar. O primeiro processo que ela vai desencadear é o processo de descentralização do poder. O poder que estava centralizado na mão do Estado vai ser repartido. Algumas tarefas que eram do Estado passarão para um ente que chama autarquia. Essa é a tal chamada descentralização. A nossa descentralização é política e administrativa. Política por quê? Porque os entes locais vão ser eleitos e têm poder bastante para decidirem sobre os seus atos. Administrativa por quê? Porque eles vão administrar o território na sua plenitude. Vão administrar o território que lhes cabe, os interesses das populações ali residentes na sua plenitude. Podemos continuar? Podemos continuar? Ok. Existem 4 princípios estruturantes no processo da institucionalização das autarquias locais. Como disse, o primeiro princípio
é o princípio da autonomia local. É preciso dar à comunidade a autonomia administrativa, territorial, financeira e para ali fora. O outro princípio é o princípio do gradualismo, esse tal que deu muito trabalho. O gradualismo é um princípio que entra no âmbito do processo de criação das autarquias. Nós, quando defendemos o gradualismo, foi no sentido de passarmos para as autarquias gradualmente as competências. Quem olha para acho que é o artigo 219, okay, da nossa Constituição, há 19 competências que a lei mãe angolana já definiu como sendo aquelas que vão ficar para as autarquias, né? Educação, ensino, está ali. Alguém pode olhar para a Constituição e vai ver isso. A UNITA acha que essas competências devem passar gradualmente, faseadamente para os municípios, à medida em que elas criam capacidade, porque de facto há municípios com maior capacidade de agir e há municípios que têm menor capacidade. Mas já o MPLA acha que o gradualismo dele é uns municípios vão ter autarquias, outros não vão ter agora, vão ter mais tarde. Esse mais tarde pode levar 5 anos, 10 anos, 20 anos ou 30 anos, como estavam dizendo em Moçambique. O princípio da descentralização administrativa, já nos referimos lá à frente, aqui tem a ver com a capacidade de administrar, a capacidade de praticar atos. Portanto, na comunidade, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Eles dizem assim: neste município só se pode podar árvores no mês de agosto. É uma norma naquele município. Quem cortar a árvore, quem podar antes, é punido, paga uma multa. Quem podar depois, paga uma multa. É um ato administrativo. É um exemplo. Neste município, todos os meses de janeiro, as crianças todas são vacinadas. Contra a cólera, contra a febre amarela. É um ato administrativo. A criança que vacinar antes não vai ser recebida no hospital para vacina. A criança que quiser vacinar depois, o pai vai pagar multa, a mãe vai pagar multa. É um ato administrativo. Vou dar exemplo. Neste município, nenhuma criança pode ficar fora do sistema de ensino. Se uma criança for encontrada fora da casa, aliás, fora da escola, no período letivo, ou seja, na hora em que os outros estão na escola, basta identificar aquele menino e dizer quem é o pai vai pagar multa. São atos administrativos. Aqui nessa municipalidade, o ensino gratuito vai até a 12ª classe. Ninguém pode pagar até a 12ª classe. Escola pública ou privada, ninguém pode pagar até a 12ª. É um ato administrativo. Portanto, isto entra no tal princípio da descentralização. Ele só pode fazer aquilo no seu território. Ele não pode levar esta ordem para um outro território. Isto é ao nível dele, porque ao tomar essa decisão, houve um debate desencadeado ao nível da Assembleia Local, ao nível do contato com as associações comunitárias, etc. E concordaram que é o que vamos fazer. É o que vamos fazer. A outra matéria que o Mano Samir vai falar daqui a nada tem a ver com as finanças. Aqui, todo o munícipe contribui com X para a recolha do lixo. Ok? E há uma conta municipal onde aquele dinheiro cai. É um ato administrativo. Ninguém pode interferir. Porque é assim que os municípios decidiram para terem o seu município limpo. Há uma ordem. Aqui, todos os municípios, ninguém pode ter uma casa sem 2 árvores. Ok? Porque elas querem arborizar a comunidade. O município que não tiver uma árvore vai ser aplicada uma multa. E vão lhe dar a planta. Tem aqui a planta e tem a multa para plantar a árvore. Nenhum município pode ficar sem uma planta frutífera. Significa, você tem que ter uma planta qualquer, ou é um limoneiro, ou é uma laranjeira, ou é uma macieira. Tem que ter só uma planta que
que dá fruta. É uma ordem, estou a dar exemplos, ok? Dos atos administrativos praticados pela... Quer ter uma palavra? Faz favor. Uma pergunta. Era para saber a quem é que o presidente da Câmara presta contas? Aos cidadãos que o elegeram. E vamos depois chegar lá para o exemplo. Ele não presta conta a ninguém. Ele só presta conta ao cidadão que o elegeu. Depois tem o princípio da subsidiariedade. Este princípio significa entre o município, a municipalidade, versus a autarquia e o governo, quem estiver em condições de praticar um ato de forma ótima para a solução do problema do povo, seja ele a praticar. Por exemplo, tem o problema das estradas. A estrada é cara. O problema das infraestruturas, que tem a ver com o saneamento, é caro. Se o município não estiver em condições de o fazer, e o Estado estiver em melhores condições, então fica ele a fazer isso. É o tal princípio da subsidiariedade. Mas se acharem que isso resolve ser melhor com a autarquia, então fica com a autarquia. Ok, podemos continuar. Podemos continuar. Continuamos. Vamos. Bom, aqui estão algumas vantagens e desvantagens das autarquias. Ok? Eleição direta dos seus representantes, redução da hegemonia do partido-Estado, partilha do poder entre os demais atores, ninguém tem o poder absoluto, alargamento da participação das decisões a atores extrapartidários. Uma das grandes vantagens da autarquia é envolver o maior número possível de cidadãos na administração do país. Não são apenas os que estão no governo ou estão na Assembleia Nacional. Com a autarquia e pelo princípio de participação, há um leque maior de participantes na gestão dos assuntos públicos na comunidade. Tanto a comunidade aqui, somada com outras comunidades, vai dar na participação global. Tanto tem aqui outros altos níveis de responsabilização, significa o princípio da vizinhança, da administração direta, faz com que o administrador se sinta muito mais responsabilizado. Estou a ver pessoas a sonegar. Eu assim fico preocupado. Vamos uma dinâmica. Falta a dinâmica do professor. Não, mas vamos avançar. Sim. Depois vamos. Estava a dizer, numa autarquia, por exemplo, se a minha casa não tem luz, eu sei que o vereador pela área da energia é o vizinho da terceira casa. E eu vou bater na porta, vizinho, a minha casa não tem luz. E ele é obrigado a resolver o meu problema. Naquela hora ele vai ficar a correr para resolver o meu problema. Mas você, num sistema centralizado como o nosso, se não tiver luz, pode passar 3 meses para resolver o problema da luz. Porque depois tem que escrever, depois tem que passar, não sei, depois tem a ordem superior, depois tem prioridade, porque agora os trabalhadores foram para a área assim. Portanto, é a diferença da responsabilidade. Porque se o administrador não resolver o problema da luz, eu vou transferir o problema para a Assembleia. E no debate da Assembleia, alguém vai dizer que não, o cidadão X sentiu-se lesado porque o administrador não resolveu o problema dele da luz. E aquilo é imediato. Leva 1 dia, 2 dias, a situação já é conhecida, que há um cidadão que colocou o problema da luz e o administrador não resolveu. Há superação de barreiras burocráticas entre os administradores e os administrados. Não é preciso muito trabalho para você ter um problema resolvido, uma legalização, uma licença de exploração de terra, exploração de uma indústriazinha local. Você não tem muito trabalho, porque o administrador, quanto mais célere for, mais liberta as pessoas para cada qual na sua área desenvolver, na indústria, na exploração das terras, na agricultura, na saúde. Quanto mais
celeridade melhor. Depois, são vários. Podemos continuar? Bom, também tem desvantagens, né? Uma das vantagens da autarquia, por exemplo, é se não tivermos o cuidado de a gerirmos, está em causa a unidade do território. Okay? Porque muitos agarram-se desta autonomia local e depois, não, eu aqui mesmo estou bem. Estou independente. Sobretudo as autarquias supramunicipais são muito perigosas. Vamos ter os casos lá das Catalunhas, na Espanha, Barcelona, etc., em que eles reclamam todos os dias independência. Já provamos que podemos ser nós próprios administrar, então queremos ficar fora do país. Queremos construir o nosso próprio país. Isso é um dos grandes riscos. Eu gostaria só de partilhar aqui mais uma da desvantagem que acontece, por exemplo, no Brasil. Existem alguns municípios, por exemplo, que são governados pelos mesmos autarcas há mais de 20 anos. E eles veem o município como sendo mesmo já sua propriedade, eles são donos daquele município. E o povo vai votando porque o povo gosta mesmo deles, então eles sentem, nós somos donos desse município, o povo nos gosta. Também aconteceu em Portugal, tem um autarca, Altino Moraes. Ele roubou muito dinheiro lá da autarquia. E o povo, o tribunal julgou, condenou, e o povo foi fazer manifestação no tribunal, disse: devolve o nosso gatuno, ele é nosso autarca, rouba, divide conosco, os outros políticos não fazem isso, então devolve. E ele saiu da cadeia, concorreu nas eleições, ganhou novamente. Então está lá nesse fiel. É o gatuno fiel. Vejam só. É nosso gatuno fiel. Podemos continuar? Bom, vejam o que pensam os políticos angolanos sobre as autarquias. A autarquia é uma possibilidade de se reduzir o que se considera excessivo poder do governo do MPLA e seu presidente. Isto é uma verdade. Sim. É uma verdade. E quem que defende essa ideia, na sua maioria? São as oposições, a oposição e a sociedade civil. Queremos reduzir um pouco também o poder que tem o presidente e o seu partido. Alertados pela primeira expectativa, mas a experiência de Cabo Verde, Moçambique, África do Sul, receiam que esta seja uma oportunidade perigosa de entregar o poder, eu até admiti, ao malandro. Quem é que pensa assim? São os que governam. Os que governam acham que se nós implementarmos a autarquia, estaremos a dividir o poder com os outros. A autarquia é uma oportunidade de empregabilidade e autoafirmação da população que passará a beneficiar mais ao povo e não apenas os partidos políticos. Portanto, esses, quem é que pensa assim? São os equilibrados, os moderados. Isso aqui não é para perder poder e não é para dar poder excessivo a outro. É uma oportunidade. Vai dar, sim senhor, emprego. Quando o MPLA apregoa nas suas coisas, não, isso aqui não é uma varinha mágica, etc. Não é mesmo mágica. Mas as autarquias vão dar, sim senhor, espaço para as pessoas desenvolverem as suas competências. Portanto, é uma oportunidade de empregabilidade e é também a afirmação da população, de serem eles próprios a definirem o destino das suas comunidades. Podemos continuar. Podemos continuar, já falamos sobre isso. Bom, aqui estão as nossas conclusões. O poder local existe exatamente para beneficiar as respectivas populações. As autarquias, tal como o Estado, são pessoas coletivas, públicas, que cumprem uma missão de satisfazer as necessidades coletivas das populações. Tanto o Estado como a autarquia têm um único objeto, é a população. O Estado e a população e as autarquias buscam satisfazer as necessidades coletivas das populações.
Essa missão é exercida através da atividade administrativa, atos administrativos, contratos, administração, portanto, esta é a forma como se fazem os processos administrativos nas comunidades locais. Normas de procedimentos, depois é outro elemento, podemos também ler. Podemos continuar. Eu trouxe aqui um exemplo da autarquia. Quando você vai para uma eleição autárquica, eu, como não aprendi ainda com os professores o Canva, não estive ontem na altura do Canva. Na altura do Canva eu estava então fiz uma fotografia normal e meti aí. Ok. Se aprender o Canva, a próxima vai ser. Bom, numa eleição autárquica, isso aqui é a simulação de uma eleição no município. Tem vários distritos. Ok? Este município vai eleger o autarca, que, sendo o presidente, chamam-lhe presidente da autarquia. Ok? Sim. Da autarquia. Depois tem uma Câmara Municipal. A Câmara Municipal é a administração autárquica, neste caso. Cada um desses é um vereador. Esses vereadores, no caso específico de Angola, são secretários, não? Parece que é isso. Sim, são secretários. Sim. São secretários. Os vereadores de Angola são secretários municipais. O secretário municipal da educação, da água, da energia, dos transportes, etc. Os outros chamam vereador para a água, vereador não sei mais quantos. Essa diferença que há entre nós e os outros. Podemos continuar? Depois temos aqui a Assembleia Autárquica. Aquilo que nós vimos primeiro é o Executivo. Depois aqui tem a Assembleia Autárquica, que tem um presidente da Assembleia e depois tem os deputados municipais. Bom, aqui o Naula iria ganhar no município do Kazenga porque as senhoras fazem a maioria em Angola, né? E o Naula do Kazenga é tão mimado pela missão. Ele chora com as mamães, vibra com as mamães, o Naula é possível controlar. Então, aqui seria o Naula com os outros deputados. Esses deputados são dos diferentes partidos. Ok? Vamos ver aqui. Os verdes são a maioria da Unida. Depois tem o amarelo. Tem o vermelho e tem também o Sociedade Civil. Na organizações. Agora, na configuração da nossa lei, o partido ou o grupo de cidadãos que eleger o maior número de autarcas vai ser o presidente da autarquia e também vai ser o outro, vai ser o presidente do. Portanto, o partido ou organização ou de cidadãos que tiver maior número de cidadãos tem maior chance de indicar o presidente e da Câmara e o presidente da Assembleia. Ora, este é um modelo que será também de ser revisto de modo que as pessoas apresentam-se individualmente no município. De modo que você pode não ter a maioria na Assembleia, mas você é o munícipe mais querido para ser o presidente. Portanto, tudo isso vai passar por uma revisão. Portanto, eu acho que em linhas gerais, e assim de forma